Olá, somos aprendizes da consciência, compartilhando o tema autorrealização, como parte da sessão Eixo Evolutivo. Esta parte, este tema apresenta aspectos da conversão do eu para a consciência ativa, com o usufruto crescente de um melhor estado de consciência. Okay? Então, temos aqui o mapa conceitual do eixo evolutivo. Lembrando que no primeiro vídeo desta sessão Eixo Evolutivo, nós apresentamos essa visão geral, concatenando todas as etapas, né? E agora nós vamos direto no tópico autorrealização, que está em destaque aqui, neste mapa conceitual. Autorrealização envolve a vontade intrínseca ao ser, ou seja, a vontade em seu estado original, ligada à raiz do nosso ser, de modo que possamos manifestar com mais fidelidade o que nós realmente somos, numa atuação autoconsciente, fazendo uma psicossíntese, ou seja, tendo todos os aspectos da nossa personalidade integradas com a nossa dimensão superior, que é o nosso self, alcançando uma identificação com o self mais satisfatória, de forma que o ego, que começou sendo o condutor da nossa vida, ele já se torna um instrumento. O ego, na autorrealização, é um instrumento da nossa verdadeira dimensão do nosso eu identificado com o self. Então, temos alguns slides complementares sobre a autorrealização. A autorrealização começa com o que nós chamamos de meditação libertadora, que é o usufruto da constituição humana. Meditação libertadora é usufruir o que nós realmente somos, com a autoidentificação através da pergunta: quem sou eu? Então nós vamos alcançar a consciência de que nós somos o universo individualizado. E esta meditação libertadora, na autorrealização, ela trabalha de maneira natural a conversão do ego de condutor para instrumento. E nesse estado de consciência, nós fazemos observação da dimensão objetiva com desapego, a partir da satisfação direta do nosso próprio ser, podendo ter os pensamentos soltos, porque nós deixamos de ter apego aos pensamentos. Então eles ficam soltos. Eles podem ser tanto aceitos como reformulados ou descartados. Nós somos livres dos pensamentos porque eles são
não uma interpretação nossa de identidade. Eles são instrumentos de nossa autorrealização, instrumentos de nossa atuação no nosso contexto, no contexto de atuação. E a meditação libertadora pode ser comparada, colocada assim, fazendo uma metáfora, ela seria respirar a essência do próprio ser, respirar a satisfação inerente ao nosso próprio ser, ao nosso self, com o qual o nosso eu passa a se identificar. E como consequência dessa liberdade, nós temos pensamento criativo, que envolve saber pensar, aprender e ensinar. Vejam que aqui, saber pensar significa fazer uma distinção, evitando que se ensine e que se aprenda o que pensar, que seria um direcionamento, um aprisionamento na maneira de pensar de outra pessoa. Saber pensar é manter a liberdade da autoconsciência, contemplando os pensamentos de uma maneira livre. Então, a ideia de pensamento criativo envolve aprender e ensinar a pensar e não o que pensar. E pensamento criativo envolve conhecimento do contexto. Seria também sinônimo, pensamento criativo pode ser sinônimo de meditação ativa, onde nós estamos observando os conteúdos da nossa mente, mas com um propósito de elaborar uma contribuição. E nessa meditação ativa, nós tratamos o conhecimento prévio, que vai ter o acréscimo de conhecimentos novos, chamados de diferenciação progressiva, tá? Que são conhecimentos novos. E sempre que temos um conhecimento novo, nós temos que ter a habilidade para reconsiderar o que apareceria para nós como uma dissonância cognitiva, ou seja, uma novidade que, assim, num primeiro momento, ela causa um estranhamento em relação ao nosso modelo mental, constituído pelos nossos conhecimentos prévios. Para ter essa flexibilidade de reconsiderar o nosso modelo mental, é de bom alvitre que se considerem os pensamentos como hipóteses. Então, os nossos pensamentos são hipóteses, porque se a gente considerar os nossos pensamentos como verdades definitivas, a gente fica mentalmente engessado, incapaz de mudar, incapaz de ter uma conduta mais criativa, tá ok? E considerando os pensamentos como hipóteses, nos sentimos livres para mudar, adaptar, reconsiderar pensamentos e fazer a tal reconciliação integrativa das novidades com o nosso modelo mental. E mantendo uma atitude sempre positiva, de autoestima do nosso ser verdadeiro, que nos inspira naturalmente um propósito evolutivo
e tendo o pensamento como uma ferramenta de atuação, propiciando visualização criativa, visando nossas contribuições no contexto de atuação. E temos aqui embaixo a atribuição de um significado do pensamento criativo, que seria transformar gratidão em intenção, porque em estando o nosso eu identificado com o self, nós alcançamos um estado de consciência de satisfação interior, espontânea, natural. E isso desperta uma gratidão que espontaneamente se manifesta como uma intenção de contribuir positivamente em nosso contexto de atuação. E, finalmente, a autorrealização propriamente dita, que é o desfecho. A atuação autoconsciente, que é a prática, a experiência, tendo uma situação atual que pode apresentar problemas e oportunidades, e nós, nesse estado de consciência, já podemos oferecer propostas de melhorias, uma situação proposta, melhorada, com as soluções e as iniciativas referentes aos problemas e oportunidades. E é importante lembrar que na atuação autoconsciente nós devemos ter uma vigilância para manter a consciência ativa, ou seja, não esquecer de si mesmo, não esquecer o que somos, para mantermos a estabilidade da motivação intrínseca que é inerente ao ser, com atributos de intuição e de inspiração, para que possamos atuar com eficácia e com eficiência nos quadrantes de atuação. Os quadrantes de atuação são o aspecto subjetivo, o aspecto objetivo, o individual e o coletivo. Existe um vídeo que trata especificamente desses quadrantes de atuação, lá na sessão de introdução. E os quadrantes de atuação são combinados com a dinâmica dos conhecimentos, que consiste da internalização, ou seja, um aprendizado de alguma coisa, a externalização, que é a manifestação de um conhecimento visando compartilhar um conhecimento como um instrumento, né? A socialização, que é o uso desse instrumento de externalização para trocar ideias num trabalho em equipe, um aspecto importante da dinâmica dos conhecimentos, e concluindo com a combinação dos conhecimentos entre os participantes de uma equipe. E temos aqui uma interpretação do que seria essa atuação autoconsciente. Seria estender ao contexto a satisfação original da raiz do nosso ser. Tá? E temos aqui as anotações correspondentes a esse tema, como uma
condição, no estágio de autorrealização, então já se tem a vontade desinvertida, que significa querer a minha satisfação interior, que é original, já está pronta em nosso interior, tá? Em benefício da realidade externa, ou seja, uma satisfação interior que transborda para a realidade externa. Daí a energia natural que nós temos para dar contribuições positivas, né? Utilizando o ego como instrumento, através de representações do ego, que são pensamentos, né? Ego é o nosso sistema de pensamentos que, como instrumentos, eles vão ser o meio de nossa atuação, vão direcionar a nossa prática na atuação no contexto em que estivermos. A vontade desinvertida constitui a nossa bondade. Essa bondade, sendo nossa identidade verdadeira, é a verdade. E essa atuação autoconsciente é mais elegante, portanto, é a nossa manifestação de beleza. Então, que a experiência transpessoal seja a nossa experiência pessoal e nossos contextos de atuação. O que é esse quociente espiritual ou quociente sistêmico não mantém uma conexão necessária com a religião. Isso é um conteúdo do livro Inteligência Espiritual, tá? Ser religioso não garante um quociente espiritual elevado. O quociente espiritual elevado depende do estado de consciência. A religião convencional é um conjunto de regras e crenças impostas de fora. A consciência vem de dentro e a religião convencional vem de fora, como um conjunto de regras e crenças impostas de fora, como já dissemos, ensinando o que pensar. E a consciência nos ensina a pensar o quê? Os pensamentos que aparecerem em nosso contexto de atuação. O que é esse quociente espiritual, quociente sistêmico? É o embasamento necessário para o funcionamento do QI e do QE, ou seja, o embasamento necessário para o funcionamento do quociente intelectual e do quociente emocional, também do livro Inteligência Espiritual. Agora, do Peter Drucker, um ensinamento importante. O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Então, vale lembrar aqueles paradigmas da evolução da nossa civilização que atualmente está ensaiando uma transição para o protagonismo da consciência, né? Que nós já vimos. Quase nada na educação ocidental nos encoraja a refletir sobre nós mesmos, nossa vida interior, nossos motivos. É um ensinamento do livro Inteligência Espiritual também. A essência da pessoa é a consciência. Pensamentos podem ser trocados sem que se perca a identidade. E de um autor desconhecido, um pensamento muito interessante. Comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. Aqui nós temos
exemplo de utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial disponível no WhatsApp, que é a Meta Artificial Intelligence, que eu não vou ler nos detalhes, porque vocês podem dar uma pausa no vídeo e ler calmamente, ou utilizar o link que está na descrição para acessar os conteúdos, podendo baixar. Então, só para dar uma ideia, o que é inteligência espiritual, o que é inteligência artificial, desculpe, respondeu em resposta à pergunta autorrealização. A autorrealização é o processo de alcançar o seu pleno potencial como ser humano, realizando seus objetivos, valores e sonhos. É um conceito fundamental na psicologia humanista que enfatiza a importância da autoatualização e da realização pessoal. Apresenta os tópicos: características da autorrealização, fatores que influenciam a autorrealização, teorias da autorrealização e práticas para a autorrealização. Aqui mais um exemplo de uso da inteligência artificial com a questão atuação autoconsciente, que também vou deixar para vocês lerem à vontade quando quiserem, talvez dando uma pausa no vídeo ou acessando os conteúdos pelo link. E completando com uma outra maneira, aquela outra maneira de fazer anotações que são dependentes de um estado de consciência mais sensível, né? Numa linguagem menos intelectualizada e mais afetuosa, vamos dizer assim, na forma de poesia, mas colocando, registrando uma anotação de uma percepção, de uma intuição, de uma inspiração. Então fiquem à vontade para ler, pausando o vídeo ou através do acesso ao conteúdo. Então, aqui nós concluímos mais este tópico, vamos encerrando este vídeo. Muito obrigado e até o próximo.